não preciso, mas quero, então tem uma coisa de negar a maquiagem, mas falar que ela quer a maquiagem, então ela tem esse poder de querer a maquiagem. E não só nas frases, mas também na música de fundo, que em inglês fica falando I will have it if I want it, né? Eu vou ter se eu quiser, eu não preciso, mas eu quero. Eles vão trabalhando isso no inglês. Então isso fica bem presente. Com relação às figuratividades, a gente tem esse estereótipo da beleza também bem forte. Então, na primeira parte do comercial, enquanto as mulheres elas estão num processo que é meio do tirar a maquiagem, rebobinar, né, que elas estão não passando a maquiagem, tirando a maquiagem, a vida está andando para trás, né? Então é como se a vida não funcionasse sem a maquiagem. Mas é engraçado que mesmo não maquiadas, são todas modelos, são todas dentro de um padrão de beleza, lideradas pela Gisele Bündchen, que é o maior padrão de beleza que a gente tem, né? Que já foi considerada a maior modelo do mundo. Então tem um simbolismo bem forte. Já na segunda parte, quando elas estão maquiadas, isso fica também bem evidente, né? Nas cores utilizadas no batom, na questão que elas trabalham bastante do olhar, de maquiar o olho. Tem uma coisa engraçada dessa peça, que tem a inclusão de um homem no meio comercial, mas ele é totalmente desconectado, porque quando ele faz o uso da maquiagem, é um uso não tradicional da maquiagem, né? Ele passa um delineador no meio da cara, não faz o menor sentido. Então tem uma tentativa de inclusão, mas eu acho que só reforça que a utilização da maquiagem como artifício de beleza, ela só recai sobre as mulheres. Os homens estão livres para usar a maquiagem, fazer um risco no meio da cara e está tudo certo. Seguindo um pouco, tem outros aspectos no vídeo que eu acho que são interessantes, que trazem muito uma questão tem uns objetos, algumas coisas que trazem um simulacro de poder. Então, na primeira cena, a menina está num carro super moderno, tem uma marcha automática. Naquela cena ali, ela está com um headphone. Tem uma cena final que as modelos estão andando e tem vários televisores. A própria casa onde a Gisele Bündchen está é uma casa super com ar moderno, então toda de concreto aparente, muito vidro. Então tem esse aspecto forte também. Outra coisa interessante é que na maioria das cenas, só tem uma cena que tem uma menina que fica no terraço, mas na maioria das cenas elas estão sempre em lugares fechados, então ainda dá essa sensação de aprisionamento, né? Então você trabalha essa coisa elas estão se dizendo livres, estão se dizendo donas do que elas querem decidir, mas elas estão meio aprisionadas dentro desse padrão de beleza. E na cena final é bem emblemática, porque a Gisele Bündchen está efetivamente em primeiro plano, todas as outras modelos estão ao fundo totalmente desfocadas e ela fala, não precisamos, mas queremos. Então você tem uma das mulheres mais bonitas do mundo fazendo uma afirmação, se colocando como porta-voz de todas aquelas mulheres, né? Ela fala como se fosse uma afirmação geral, mas é só a imagem dela que sobressai ali na frente, todo o resto está desfocado. E seguindo um pouco já para o nível narrativo, eu acho que tem uma questão interessante, porque mesmo que a frase fala eu não preciso, mas quero, não é só um poder, né? Não é só um querer, ele tem um querer muito assumido, tem uma afirmação muito forte, então tem um poder fazer ali. Ela não só quer, mas ela pode não querer a maquiagem, ela pode querer usar a maquiagem. Então isso fica muito forte. E entrando mais na teoria, durante toda essa peça, né, enquanto as modelos elas estão, né, em processo de junção com a maquiagem ali como objeto modal, a narrativa está toda rebobinada. E quando elas começam a passar maquiagem, a narrativa avança. Então é como se a vida delas avançasse somente depois de elas passarem a maquiagem, de elas fazerem essa afirmação.
olhando, então assim, a maquiagem ela funciona realmente como esse objeto que vai empoderar essas mulheres. Ele é o objeto que, quando elas entram em conjunção, elas se tornam empoderadas, donas de si, donas desse discurso. Já finalizando, no artigo eu faço uma análise mais detalhada e eu uso o regime de interação em sentido do Landowski para fazer essa análise, né, de como que faz essa mudança dos regimes. Então, a gente tem na primeira parte elas negando o uso da maquiagem para se afirmarem como donas da sua construção de beleza. Tem todo um processo de manipulação ali por trás, né, de eu não preciso, mas, né, você tem uma coisa sedutora ali de que você pode ser dona daquela posição. Mas no fim, todo mundo começa a usar maquiagem, a vida anda pra frente, tudo volta ao normal, todo mundo fica bem, linda, maravilhosa, e aí a gente entra num regime de programação mesmo, numa regularidade que não tem risco nenhum, né? As mulheres voltam a assumir aquele papel que a sociedade espera delas, de seguir os padrões de beleza. E aí, concluindo, eu acho que essa peça, ela é muito rica e ela mostra bem essa junção do que a gente tem do mito da beleza com esse uso do empoderamento esvaziado, né? Aqui nessa peça, o querer é poder, né? Querer ter maquiagem significa que eu posso ter maquiagem. Então, o empoderamento aqui está somente no consumo, né? E é um empoderamento para você voltar para uma questão anterior que está completamente deslocada do ser empoderada, que é você consome a maquiagem para se sentir empoderada, só que esse seu sentir empoderada te coloca novamente dentro de um padrão de beleza que você deveria estar quebrando. Então, acho que esse comercial faz esse casamento perfeito aí de o não preciso, mas eu quero, que joga as mulheres de volta nesse ciclo de ter que se adequar a um padrão de beleza imposto pela sociedade. É isso. Obrigada. Obrigada, Fernanda. Então, a comentadora não veio, então pulamos para o próximo. Tá, aí a gente faz no debate. Verdade. Então, você. Não, é a Raquel. Só a próxima. Ela é a próxima. Desculpa. É porque eu já vi, porque eu sei que ela não veio, então só para Não, adiantar. claro. Sim, já acelera. Então, a Raquel, ela nos apresenta agora a estética sensível do vestir na maturidade. Boa tarde, né, gente? É um prazer estar aqui. Na verdade, esse trabalho ele é bem precursor mesmo de algumas investigações, de algumas investidas que eu tenho feito no CPS, né, junto com os meus colegas, junto a alguns debates que a gente tem tido sobre questões vinculadas à aparência, à beleza. E aí o meu foco de interesse realmente é a questão da maturidade. Só para vocês saberem de onde eu falo, alguns não me conhecem, eu sou da área da saúde, eu sou fonoaudióloga, mas sempre trabalhei com pacientes idosos e adultos, né? Então, eu venho da área da saúde, mas sempre com esse interesse em entender um pouquinho essas dimensões, aspectos sociais vinculados ao envelhecimento. Eu fiz o doutorado em análise do discurso, então eu fiz uma análise sobre a autoimagem corporal de mulheres, e aí eu continuei tendo interesse sobre aspectos de autoimagem e também de aparência.
Foi aí que eu conheci, né, a Ana no CPS e me enveredei por pesquisar e entender um pouquinho mais sobre a semiótica e o tanto que ela nos ajuda a compreender, né, de uma outra forma também essas questões que eu venho estudando. E coloquei aqui que eu sou professora da Univap, eu sou de São José dos Campos, porque eu trabalho hoje, eu sou professora da terceira idade. Então lá eu realmente pude ter a oportunidade de conhecer os idosos numa outra conformação, né, numa outra dimensão, porque são idosos muito ativos, são idosos que querem sair de uma invisibilidade que muitas vezes a sociedade acaba fazendo com que eles sejam todos colocados no mesmo pacotinho, né? E a questão de ser consultora de imagem, mas eu também trabalho com o público maduro, né? Então, na verdade, todo o meu interesse sempre foi voltado para essa questão da maturidade. Bom, e por que então pesquisar sobre moda na maturidade, né? A gente está aí hoje, o Brasil é um país com uma população muito grande, né? A gente tem aí o quinto maior, é o quinto país em envelhecimento do mundo, então a gente sabe que isso tem repercussões muito importantes, se a gente for pensar no tamanho da nossa população, considerando que estamos envelhecendo num rápido progresso, né? Nesse sentido, isso traz dimensões muito importantes a serem desvendadas, dimensões sociais e dimensões que deveriam ser reprivatizadas. Então é momento sim de nos atermos aos impactos que esse envelhecimento causa na nossa sociedade. E compreender um pouquinho, né, sendo a moda um tipo de relação de consumo, faz a gente compreender também sobre a experiência do envelhecer e os seus estilos de vida e o que isso traz, né, para essa sociedade contemporânea. E aí, quando a gente pensa no envelhecer, a gente tem dois aspectos importantes, né, que devem ser lembrados, que é da autopercepção, que tem a ver com como eu me vejo, da minha aparência, como eu sinto os aspectos meus de saúde, mas também tem o que a gente chama de idade interativa, que é como o outro me vê, né? Então, muitas vezes, como uma das fraturas que muitos idosos comentam, é que eles percebem, às vezes, no envelhecimento, que eles envelheceram, quando outra pessoa denuncia, quando chama de senhora, quando cede um lugar no banco, né, do metrô, do ônibus, né? Então, essa idade interativa ela tem uma importância muito grande quando a gente vai falar aí do envelhecimento. Então, é como eu me vejo, mas também como o outro me rotula ou me considera nesse envelhecer. E aí, Landowski, né, pensando aqui agora na questão da descronologização da vida, a gente está passando por um momento, né, nessa idade contemporânea, que a gente tem um apagamento dos rígidos limites das faixas etárias. Então, é até difícil da gente falar o envelhecimento a partir dos 60 anos, né? A partir dos 60 anos, a gente tem várias considerações variadas aí, né, de acordo com a cultura, mas o envelhecer seria a partir de quando? A gente olha para pessoas que têm 60 anos e não parecem que são idosas. Por outro lado, tem pessoas com 40 que já demonstram isso. Então, isso está sendo realmente acontecendo esse apagamento. E Landowski fala que os ciclos da vida deveriam ser considerados uma sequência ordenada, mais ou menos estereotipada de pulsões, estados de alma e ciclos de paixões. Então, o que seria isso? Seriam momentos, né, de junção e disjunção que cada um vai tendo, o que faz com que eu me identifique com alguma pessoa ou com outra. Isso torna grupos parecidos, mas não necessariamente pela idade, mas muitas vezes mais pelo próprio estilo de vida dessas pessoas. E aí, quando a gente vai olhar, né, a historiadora Santana, ela fala que o homem moderno hoje é como se a gente está vivendo uma fase em que nós somos corpos de passagem. O que é isso? O homem moderno, ele teme muito a memória. Então, ele quer se desvencilhar o tempo inteiro da memória. Ele quer ficar mais rápido, mais produtivo. Então, nesse contexto, o envelhecimento acaba não sendo visto de uma forma tão positiva, né, por causa dessa questão da volatilidade de informação, né? E aí, o outro aspecto que entra, a gente não pode deixar de falar, é que o corpo que é rápido normalmente é um corpo que é magro, né? Então é um corpo diet, um corpo light, né? Então ele acaba sendo mais bem-vindo pensando nessa velocidade do processamento com que as coisas acontecem na sociedade atual. E aí a gente pode considerar, sim, né, aspectos positivos e negativos. Eu confesso, né, que eu tenho uma tendência muito grande a considerar o positivo, acaba que a minha fala é sempre muito positiva pensando no envelhecimento, talvez pela convivência que eu tenho de idosos que me mostram muito isso, né? Mas a gente consegue ver que eles podem ser considerados positivos se a gente for pensar na questão da experiência acumulada, do tempo livre
né, que acaba que é um tipo de escapatória, essa diminuição do ritmo que o idoso, a pessoa mais madura, acaba tendo, e também em relação à liberdade, tanto de expressão quanto a liberdade por causa desse tempo que é mais disponível. Mas a gente também pode considerar o envelhecimento a partir de uma perspectiva bem pesada, né? Pensando em decadência, pensando em finitude e pensando em uma série de perdas que pode acontecer. Então tudo vai depender do que a gente for olhar para essa população. E aí a gente não pode deixar de considerar que tudo vai depender muito da cultura que a gente vive, né? Então a cultura molda muito, né? E a gente, no Brasil, por exemplo, é uma cultura que valoriza muito a questão do corpo. Então aqui é de se esperar que a gente já tenha uma certa tendência a não ver de forma tão positiva o envelhecimento, né? E aí eu trouxe uma referência da cultura japonesa, né? Que quando as pessoas fazem 60 anos de idade, eles têm que vestir uma roupa vermelha, né? E aqui no caso é um colete vermelho, uma boina vermelha, que é como se fosse uma segunda infância. É o início da comemoração de uma segunda infância. Então, por que o vermelho? Porque o vermelho é a cor dos deuses. Então, só pessoas muito importantes podem vestir o vermelho. Ou seja, se você pode usar o vermelho é porque você pode tudo. Você está numa fase em que tudo é possível, né? Então, acho muito legal essa referência, né, dessa fratura, no caso, da cultura japonesa, representar de uma forma tão positiva a entrada do envelhecimento, né? E aí eu trouxe a foto de um casal, né? Eles bombam no Instagram, um casal que sempre vestem roupas parecidas.